O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O que às vezes eu fico pensando, como o Estado, ele é. Quando eu fiquei grávida, e como eu tive uns 4 abortos antes dele, eu fiquei internada no HC. Pra ter ele e os médicos lutando, conseguir dar vida pro meu filho. Como o Estado ajudou a dar vida pro meu filho, o Estado vem e tira a vida do meu filho. Você já conhece a dona Zilda Maria de Paula ao longo do podcast O Luta e a Luta, os 10 anos da chacina de Osasco e Barueri. Ela é a mãe do Fernando Luiz de Paula, morto em 13 de agosto de 2015 no bar do Juvenal. O trecho que você acaba de escutar foi retirado do documentário Memória Obstinada, Caminhos de Luta das Mães por Memória e Verdade em Osasco e Barueri, produzido e dirigido por Caio Castor e Flávio Galvão, da agência Pavil, em parceria com o Lazintec, o Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologias de Monitoramento, da Unifesp, Campus Osasco. O documentário foi gravado às vésperas do ato de 8 anos da chacina de Osasco Barueri no inverno de 2023 e lançado em setembro daquele ano. Alguns dos trechos que exibiremos nesse episódio podem conter a trilha sonora original do filme, como no próximo, em que Dona Zilda explica o porquê seria importante realizar a exumação do corpo do seu filho e de outras 6 vítimas que estavam enterradas numa cova pública no cemitério municipal de Barueri. Por que fazer essa maldade? Não só com ele, como comigo, né? Eu tô uma morta-viva aqui. Eu brinco tudo, mas acabou. Eu não tenho mais vontade de fazer nada. Não tem plano, não tenho nada. Eu só tô esperando a morte chegar. E a única coisa que eu quero, a gente vai exumar o corpo, vai passar mais essa dor, isso que é pior. A gente tá se preparando para isso. Que eu quero pôr meu filho direitinho na gaveta. O filme gravou depoimentos de Dona Zilda em casa, quando articulava a organização do ato de 8 anos da chacina pelo celular e durante uma ida ao cemitério. A caminhada é melancólica e começa na saída de casa, na viela onde vive no Jardim Munhoz Júnior, em Osasco, e vai até o ponto de ônibus. Zilda embarca e então, minutos depois, continua a peregrinação dentro do cemitério municipal de Barueri. Naquele inverno de 2023, ainda faltava 1 ano para a exumação dos corpos do seu filho e de outras 6 vítimas, que dividiam uma cova pública. Os 7 corpos descansavam sob estruturas de concreto cinzento e frio, sem qualquer placa ou homenagem, a não ser as flores que Dona Zilda carregava consigo para depositar ali. Nessa época, Zilda estava revoltada com o local onde descansava o corpo de Fernando Luiz e começava a luta para realizar a exumação dos corpos e dar um local de descanso definitivo. Ela desabafou no trecho que exibimos a seguir. Já morreu que nem um bandido, como dizem. Muita gente fala que a maioria que estava no bar era bandido. Essas pessoas que falam que eles são bandidos, que não conhecem. E mesmo se fosse, algemava os moleques, punha, como já aconteceu aqui. As polícias vinham aqui, ó. Às vezes eu estava deitado aqui, o pessoal vinha me chamar que pegaram meu filho. Que eles levam tudo para a delegacia como suspeita, né? Se é bandido, faz a ficha lá, sei lá o que eles fazem lá. E ver se tem passagem. Nenhum teve passagem, foi provado isso no DHPP. Eu tenho certeza que meu filho não era bandido, porque se ele fosse bandido, eu falava não, porque o que espera dos meninos que tá no caminho? É caixão e cadeia. Eu sempre falava isso pro meu filho. É revoltante isso, gente. Vocês não têm ideia o que é isso, sabe? A turma fala e o tempo vai passando, vai amenizando. Pra mim é o contrário. Parece que às vezes eu falo, pô, mataram meu filho. O moleque acabou de sair daqui de casa. O moleque chegando do serviço. O moleque do bar. O moleque 19 anos metralhado. O outro vai tomar uma cerveja, mataram o cara. Outro moleque tá na porta da sorveteria, 16 anos, passaram, atiraram na cara do moleque, com os olhos do moleque pulou pra fora. E a gente tem que aceitar.
Esse é o podcast O Luto e a Luta, os 10 anos da chacina de Osasco e Barueri, uma produção da Central 3, da Ponte Jornalismo, do Lazintec Unifesp e da Associação 13 de Agosto, de mães e familiares das vítimas da chacina. No último episódio, acompanhamos a trajetória das mães de Osasco e Barueri nos tribunais, bem como a condenação de 4 policiais pelo crime e a posterior absolvição de 2 deles, o que causou enorme revolta nas mães. No presente episódio, vamos falar sobre a exumação dos corpos de 7 das vítimas, entre elas o filho de Dona Zilda, ocorrida em agosto de 2024. Trata-se de um capítulo dessa história que recebeu pouca atenção dos meios de comunicação e que foi vivido em caráter mais íntimo pelas mães. Diante dos poucos olhos que acompanharam, a exumação contribuiu com uma espécie de encerramento de ciclo para o luto e a luta dessas mães, que também precisam de cuidados e de um lugar para descansar. Eu sou Rafael Sanz, jornalista ligado ao Lazintec, roteirista e apresentador do podcast O Luto e a Luta. E eu sou o Gil Luiz Mendes, jornalista, repórter da Ponte Jornalismo e apresentador da Central 3. Eu também estou na apresentação do podcast O Luto e a Luta. No episódio de hoje, também vamos ficar a par dos debates em torno de uma possível reparação às mães por parte do Estado e os limites que a Justiça apresenta em casos como esse. Sejam todas, todos e todos bem-vindos. E deixa eu avisar antes de começar. De fato, o nosso podcast narra cenas de violência, covardia e dor continuada. Então a gente recomenda que você não ouça caso esse tema vá te gerar algum tipo de gatilho nesse sentido. Recapitulando, ocorreu a chacina de Osasco e Barueri entre 8 e 13 de agosto de 2015, deixando pelo menos 29 mortos. Dona Zilda Maria de Paula, mãe do Fernando Luiz, morto com um tiro no rosto no bar do Juvenal, rapidamente estabelece contato com outras mães que conheceu nas filas de MLs e delegacias e forma a Associação 13 de Agosto para lutar pela memória dos filhos tratados como marginais pelo Estado e pela imprensa. As mães também se apoiam umas às outras no dia a dia, de forma cotidiana, e realizam protestos anuais para lembrar o ocorrido e homenagear os entes queridos que perderam. Entre 2017 e 2018, 4 policiais são condenados a centenas de anos de prisão por participação no massacre. Mas, em 2021, 2 deles acabam tendo seus processos anulados e são absolvidos pelo júri. No começo de 2023, um dos policiais absolvidos acaba reintegrado à PM pelo governador Tarcísio de Freitas e, meses depois, às vésperas do ato daquele ano, que demarcava os 8 anos da chacina, Dona Zilda começava os trâmites para a exumação. É bem aqui que estamos nesse penúltimo episódio do podcast O Luto e a Luta. A exumação dos corpos só aconteceria dali um ano, em 31 de agosto de 2024, 2 semanas após o ato em memória dos 9 anos da chacina e sem atrair muitos holofotes. Na ocasião, Dona Zilda e outros familiares acompanharam as exumações dos corpos no cemitério municipal de Barueri e sua posterior transferência para o ossuário da mesma instituição. O procedimento é comum, mas costuma ser especialmente doloroso para as famílias de vítimas da violência do Estado, como nos conta a pesquisadora Gabriela de Biagi, que você já conhece de outros episódios de O Luto e a Luta. Então, a exumação, na verdade, é um processo que sempre precisa acontecer, né? Mas que foi especialmente dolorido e complicado para essas mães, né, que perderam os filhos para a chacina, porque, além de tudo, elas tiveram que correr atrás de 1 milhão de burocracias para que os seus filhos pudessem, por exemplo, ter uma identificação nos seus túmulos. Porque até então, né, até elas irem atrás insistentemente e fazer vaquinha para arrecadar dinheiro e tudo isso, eles estavam simplesmente num lugar de concreto, apagados, né? Se não fosse por essa insistência delas. Por vezes, se exige pagamento pelas famílias para que o local de descanso do corpo no ossuário seja permanente, identificável e acessível. E isso é importante para que mães, filhos e amigos possam prestar suas homenagens e levar flores, por exemplo. Muitas vezes, quando uma família não tem condições de pagar, corre o risco de não mais conseguir encontrar os restos mortais do ente querido, o que compromete processos de luto. Felizmente,
No caso das mães da Associação 13 de Agosto, houve uma mobilização em torno da arrecadação de dinheiro para o pagamento das taxas ao cemitério e a confecção de placas de identificação para os restos mortais das vítimas. Joana Barros, pesquisadora e vice-coordenadora do Lazintec e responsável por diversas entrevistas com Dona Zilda que exibimos ao longo desse podcast, é quem fala a seguir. Seu depoimento foi colhido durante o ato de memória aos 10 anos da chacina de Osasco Barueri, em 16 de agosto de 2025. 7 dos meninos foram enterrados numa vala pública, né, daqui do município, e isso significa que também tem um tempo, né, então à medida que o tempo passa, os corpos decompõem e aí precisa retirar, porque são vagas públicas. Elas estavam muito mexidas com a exumação, né, e sobretudo com uma coisa, eu acho que tinha, né, uma coisa de ver os restos mortais, mas também uma coisa muito sutil, mas muito dura, que é a última coisa que faz, né, pelos filhos. Ali, não, de fato, não tem mais volta. Tem 7 ali. Tem o da Antônia, tem o Eduardo, tem o Tiago. Agora eu nem lembro, eu sei que tem 7 ali. Eu acho que foi na certa, né? Na fala que você acabou de ouvir, Dona Zilda está em pleno cemitério municipal de Barueri e aponta para o jornalista Caio Castor o local onde estavam os corpos. Ela se lembrava, naquele momento, de 4 das vítimas que estavam ali. Seu filho, Fernando Luiz de Paula, Eduardo Oliveira Santos, Tiago Marcos Damas e Jailton Vieira da Silva. Esse último, filho de Dona Antônia, cuja história contamos no episódio 6. Acácio Augusto, cientista político, pesquisador e coordenador do Lazintec, fala a seguir sobre o procedimento da exumação. E eles estavam no cemitério ali, municipal de Barueri. Não era exatamente uma vala comum, mas era uma vala de gaveta, assim, onde você não tinha uma marcação exata, né? Então, sei lá, você abria, se eu não me engano, eram 3 de cada lado nos caixões. Então, os funcionários do cemitério tiraram aquilo, fizeram a limpeza, jogaram o resto dos caixões fora, recolheram os restos mortais, e aí eles colocaram numa gavetinha de parede, né, dessas de cemitério municipal, onde as mães puderam colocar uma plaquinha com a foto e o nome e uma frase para os filhos dela. Mas fazer a exumação não foi rápido, pelo contrário, foi um processo bastante penoso e burocrático. No áudio a seguir, ouvimos a conversa entre Dona Zilda e um funcionário do cemitério, um ano antes da exumação ser feita. Ela estava no setor administrativo do cemitério e buscava informações sobre como dar entrada no processo. Eu quero saber, assim, a exumação dos corpos. Exumação dos corpos? Porque ainda ninguém ligou. A gente teve aqui, aí falaram pra nós que tem os meninos que tá lá embaixo, ainda não tá, porque tem 7 nesse túmulo, né? Sim, a dupla, na verdade, ela é de 8 cada lado e 16 corpos que vão ali, né? Só é feita exumação nessas duplas quando o cemitério, enfim, for fazer uma exumação coletivamente, né? Exumando todos, né? Entendi. Isso aí é um prazo indeterminado. Quando eles foram usar essa quadra, essa dobra, entendeu? Tá. Aí é feito, mas aí vai entrar em contato com os familiares. Não, sabe por quê? Que a gente queria fazer uma placa, uns 2 anos atrás, está completamente abandonado, né? Aí eu juntei com as mães, que a gente ia fazer uma vaquinha para fazer uma placa. Sim. Assim, era só os nomes dos meninos, a data de nascimento e a data da morte. Aí o que aconteceu? Uma das meninas, que é irmã da vítima, vão falar com um vereador. Sim. A gente fez a vaquinha, até falei que a moça saía 300 e pouco. Aí fica aquela história de político no meio. Você vê o que acontece. Por que eu quero saber da exumação? Pra gente pôr uma placa lá. Eu só identifiquei o túmulo por causa desse papel. Entendi. Então eu queria fazer assim, eu vi uma placa num túmulo, assim, é uma lajota branca, sim, com o nome dos meninos, só para ter uma identificação. Então, ele vai ligar para mim para confirmar as mães que têm os filhos, irmãos aqui,
é para vir aqui para nós conversar com o diretor sobre a exumação, para pôr eles tudo junto, tá bom? E elas estavam pressionadas, né, porque o município dizendo a gente precisa liberar, vai fazer a exumação, e aí tem todas as dificuldades de fazer o processo, né? Para onde vai, se compra um ossário, se é um ossário, acabou indo para o ossário público, né? Mas o que eu acho que também mobilizou muito elas foi isso, de dar um destino final, que isso não ficasse à toa, que os meninos não ficassem misturados, nada. E eu acho que tinha isso, assim, né? De se organizar para dar um destino final, assim, para eles, né? De não ficar jogado, de não ficar num lugar sem um nome, sem uma foto, sem um lugar para onde elas possam ir também para cuidar, né? Eu acho que tinha ali uma mobilização em torno do cuidado. Então a mobilização foi isso, muito pressionado pelo tempo, né? Era isso também, tinha um desejo delas fazerem isso juntas, né, com esse grupo que ficou. E aí a gente ajudou a organizar com elas as plaquinhas. Então fomos atrás, fizemos uma vaquinha coletiva, todas elas muito ansiosas de não ter dinheiro para pagar isso, porque é pouco para uma pessoa de classe média que tem um salário, mas é muito, né? Era, sei lá, R$200 era um dinheiro para, né? Então a gente se mobilizou, todas elas escolheram fotos, escolheram se bota dizer, se não bota, a gente fez nesse tempo delas também. Joana conta que naquele 31 de agosto de 2024, o dia em que a exumação finalmente foi feita, o Lazintec foi um dos grupos que acompanhou as mães e familiares. O CAAF, Centro de Arqueologia e Antropologia Forense da Unifesp, que ela também coordena, se fez presente e disponibilizou uma perita do IML para fiscalizar a exumação e o trato com os restos mortais das vítimas. Tudo ocorreu dentro do que se espera em termos de respeito e procedimentos técnicos. E a exumação foi um momento muito forte, assim, né? A gente viu, conforme a exumação se aproximava, as mães ficaram muito mexidas. Porque, de alguma forma, acabou funcionando também como um fechamento de um ciclo, né? De que tem essa ideia de que eles conseguiram finalmente um lugar para descansar. Porque até então estava sempre numa coisa meio provisória, sempre meio pendente. E tanto tempo, né? Tantos anos. Então foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi algo que elas conseguiram conquistar, de ter um espaço para eles, de ter um lugar onde eles podem estar descansando. E como os pesquisadores levantaram a bola, a exumação começa a fechar um ciclo de luta e luto dessas mães. O encerramento final só viria mesmo um ano depois, em 16 de agosto de 2025, com a realização do ato de 10 anos da chacina, cujo relato deixaremos para o próximo e último episódio de O Luto e a Luta. Mas isso não significa que elas vão parar de se mobilizar e de lutar pela memória dos filhos. E eu achei, assim, que a gente durante muito tempo ficou, também a gente assombrado, né? Um pouco assim, nós assombrados com o fato de que ia fazer exumação, o que ia encontrar e tal. E a gente teve muita dificuldade, como eu falei já algumas vezes, né, delas fazerem declarações sobre a morte dos meninos, né, sobre o assassinato deles. E eu tinha um pouco a impressão de que a exumação ia ser um ponto de virada, assim, sabe? É um momento em que, de fato, fez tudo que podia fazer. E foi exatamente isso que elas falaram. Elas disseram, a gente fez tudo que podia ter feito pelos nossos filhos, agora eles têm um lugar para ficar. Isso eu acho que é muito sintomático, assim, né, de como foi esse processo para elas, assim, é muito duro, mas ao mesmo tempo eu acho que teve um alívio, assim. Agora, por exemplo, algumas delas falaram, agora eu posso me cuidar. Todas elas têm consciência dos adoecimentos, né, das coisas que estão passando, mas eu acho que não tinha espaço ainda para elas olharem para os adoecimentos delas. Eu acho que agora elas fizeram esse arco, assim, né, de um luto possível. Eu diria que parece pouco, né, mas ou talvez pareça um exagero da minha parte, mas a partir do momento que os restos mortais foram colocados num lugar onde existe um nome, uma foto, uma data, uma frase, esse fantasma, entre aspas, dos corpos que estavam ali naquela vala meio coletiva, embora identificada, né, não era uma vala comum, fechou um pouco esse
esse ciclo para elas. Esse fechamento de ciclo não significa que elas vão parar de protestar contra as injustiças, parar de homenagear a memória dos filhos e muito menos se sentirem confortadas. Pelo contrário, como temos observado, a dor irá acompanhá-las eternamente, assim como os seus encontros, almoços e protestos. O fechamento de ciclo de que falam os pesquisadores se refere a elas já terem empreendido todas as possibilidades existentes na luta pela memória dos filhos. Mas isso vai bater em cada pessoa de uma forma diferente. E eu acho que não tem uma resposta única. Acho que vai depender, né, da trajetória de cada uma, das condições de cada uma. Mas com certeza é um trabalho muito exaustivo que elas vêm fazendo incessantemente, né? E muitas vezes sendo praticamente as únicas que não desistem, que continuam indo atrás, que continuam batendo pé e não deixando que a história dos seus filhos seja esquecida, né? Seja apagada. Porque são tantas violências, né? São tantos absurdos e tantas tragédias que a gente vê nas notícias que quando a gente olha só como um número, né? 29 pessoas foram mortas. Você se escandaliza no momento e depois entra naquela multidão de notícias que você viu. E o trabalho que elas vêm fazendo, né, de mostrar o rosto deles, contar a história deles, não deixar que eles virem simplesmente números frios, é algo que também exige muito, né? Fora todos os corres burocráticos, jurídicos, que é uma verdadeira tortura institucionalizada, assim, né? Enfim, elas estão muito debilitadas de saúde, muitas vezes. São, na sua maioria, senhoras idosas. Então, também a gente exigir, né, ou esperar que elas passem o resto da vida lutando, sem parar nunca, acho que não é justo, né? Assim, a gente ter essa ideia meio romantizada da mulher guerreira, porque, sim, elas lutaram e continuam lutando pra caramba, mas elas também são pessoas, né, que também precisam de um descanso. E aí acho que esse lugar para descansar tem a ver um pouco com a relação das mães com essa luta, porque assim, uma coisa que a gente sempre tomou muito cuidado não existe justiça possível em caso desses, entendeu? Lembrando agora do julgamento do Cristina de manhã, a fala da Zilda era essa, assim, não existia decisão que saísse daquele tribunal, ainda que fosse a condenação eterna dos 2 policiais, que trouxesse os filhos delas de volta. Então, nada ali resolveria a questão. E penso que, em grande medida, o próprio envolvimento com a luta tem esse caráter terapêutico com elas, entendeu? Clínico, porque você pega uma pessoa como a Zilda, né? Isso é um pouco diferente das outras mães, que só tinha o Fernando, que não tem uma ligação muito forte com outros familiares e tal. Ela perdeu o filho para quem ela se dedicou durante muito tempo da vida dela, e aí isso tirou a referência da vida, né? E ela refez essa vida no envolvimento dela com o movimento da 13 de agosto. É nesse sentido que a exumação dos corpos e seu posterior descanso no lugar definitivo, com placa em memória, etc., cumpriu um papel no auxílio ao luto dessas mães, muito mais eficaz e sutil do que toda a canseira do sistema de justiça, que ofereceu todas as garantias estabelecidas pelo Estado Democrático de Direito e, no final das contas, além de não entregar a punição esperada pelas mães, causando-as ainda mais revolta, as mantiveram em estado de alerta por anos, de olho nos prazos e audiências. O mundo real nem sempre funciona de acordo com os manuais dos burocratas. Aliás, quase nunca. O que eu acho que a exumação mostra, que eu acho importante, por pior que seja, por mais trágico que seja, a morte chegar dessa maneira, ela vai chegar, né? Então, o problema aí não é o fato da morte, o problema é ela chegar desse jeito trágico. O processo todo da exumação, e do jeito que ele foi feito, a gente acompanhou, estava a Joana, enfim. Isso eu acho mais bonito, tristemente bonito, né? Ele resolveu mais esse problema sem solução, né? Que é a morte dos filhos, do que, por exemplo, o julgamento. Quer dizer, poder enterrar, claro que não é solução, não é conforto e tal, mas ele teve mais efeito de aquietar o coração dessas mães do que eventualmente teria a condenação do Cristina e do Manhã, entendeu? Isso eu acho, para mim pelo menos, né? Posso estar bem errado, mas esse tipo de pequeno gesto me diz a todo momento porque que eu sou um abolicionista penal, né? Que é, para além de todas as críticas que nós temos à punição, ao castigo, ao tribunal, à prisão e à polícia, no limite, como dizia o Russman, a prisão
ou a condenação, ou o que se chama de justiça, não resolve o problema que ela diz resolver. Pior, cria mais problema, né? Então, em contraste, para mim é isso. A exumação, o tratamento, vamos dizer assim, ritual desse episódio tão trágico, teve um efeito muito mais positivo na afirmação da vida dessas mães, que a despeito do horror que elas tenham vivido, elas continuam aí vivas, tendo a vida delas, do que teria, por exemplo, a condenação desses policiais, que ao mesmo tempo são responsáveis diretos por tudo que aconteceu, porque atuaram, e ao mesmo tempo são só o efeito de uma democracia completamente baseada nas forças de segurança, na polícia, na organização violenta das classes populares por milícias, facções criminosas, né? No absurdo da nossa sociabilidade hoje, entendeu? Que assim, uma morte brutal, uma chacina brutal, ela é só a expressão mais extrema do que tem se tornado a nossa vida todo dia, né? Dona Rosa dá seu depoimento a seguir, gravado comigo e com a Joana Barros, nas ruas do Jardim Munhoz Júnior, Mutinga, durante o ato em memória da chacina de Osasco e Barueri, em 16 de agosto de 2025. Ela estava acompanhada da filha e da netinha, uma bebê de colo. Meu nome é Rosa Francisca Correia, tenho 57 anos, sou moradora hoje, atualmente, de Osasco, mas na época eu morava em Barueri, né? E sou diarista. Trabalho como diarista, morava em Osasco, depois mudei para Barueri, morei 15 anos em Barueri e logo após a chacina, né, um mês depois eu me mudei novamente para Osasco. Hoje atualmente eu moro em Osasco, no Novo Osasco, né, e mora eu, minha filha e minha neta, que antes, quando a gente morava em Barueri, morava eu, minha filha, na época ainda não tinha bebê, morava o meu filho, né? E a gente era uma família feliz. Hoje, saudades. Ela perdeu o filho Wilcor Osório, executado com mais de 20 tiros no meio da rua Carlos Lacerda, em Barueri, aos 21 anos, em 13 de agosto de 2015. Ele voltava do trabalho e vestia a camisa da empresa, literalmente. E essa tragédia que aconteceu já faz 10 anos. E é doloroso, doído, né? Mas infelizmente a gente tem que conviver com essa dor, porque o luto não dura um dia, dura uma vida, né? Então eu creio assim que enquanto eu tiver vida, eu estarei em luto. Mesmo que eu queira que seja diferente, não dá para ser diferente, não tem como. É uma dor constante, uma saudade constante e é difícil, uma situação muito difícil. O luto não dura um dia, dura uma vida inteira, afirmou Dona Rosa. E a partir desse desabafo, trazemos à baila um dos últimos debates que envolve a chacina de Osasco e Barueri, que é a questão da reparação e dos pedidos de indenização das famílias das vítimas pelo Estado. Ouça agora uma breve introdução ao assunto, feita pela Lúcia Soares, socióloga, professora e pesquisadora do Lazintec. A questão da reparação, eu vou começar por uma história de uma mulher, de uma mãe que eu conheci recentemente, num evento da Unifesp, que ela era aqui de São Paulo e foi para Minas Gerais. E o filho dela morre em Minas Gerais, numa cadeia em Minas Gerais, e ela consegue provar que o filho não se suicidou. Eles conseguem provar e ela recebe uma indenização. Agora vem a parte cruel disso, que tem várias, mas vou falar de uma coisa que o advogado chama e fala: olha, nós vamos começar pedindo 400 mil. Claro que vai ter uma contrapartida e uma oferta e será menos. Então veja, essa mulher, essa mãe, ela consegue uma indenização, 85 mil. E ela foi me contando. Claro que eu estou aqui resumindo, estou fazendo um recorte em cima desse dinheiro que ela recebeu. E ela virou para mim me contando quem era ela, quem era o filho. E quando ela recebe esse dinheiro, que ela fala: olha, nem 400 mil e nem 85 mil valia ou vale a vida do meu filho. Ela recebeu uma indenização. Pronto, para o Estado
Ele cumpriu o papel dele, né? E aí ela me dizia, olha, me disse, né? Eu continuo tomando vários remédios, eu tenho uma série de problemas de saúde física e mental e emocional. Joana Barros expõe a seguir os limites da justiça. É uma forma de autorização posterior da morte, né? É um pouco a mesma lógica das compensações ambientais, né? Ela já está no cálculo. E isso é um problema, né? Eu acho que também a coisa o pedido da reparação tem essa sinuca de bico, né? Ela é necessária financeiramente porque de fato tem um impacto material na vida dessas pessoas, mas por outro lado ela é uma sinalização de que se pagar tá tudo certo. Quanto é que custa a vida, né? Essa mensuração é que é uma loucura, né? Que é de fato a falência da possibilidade de existência coletiva, né? Porque na verdade você vai financiarizar, monetizar a morte, né? No caso da chacina de Osasco Barueri, ao longo dos anos, os meios de comunicação noticiaram a conta-gotas uma série de informações sobre os pedidos de indenização e reparação, ou seja, sobre os processos civis movidos contra o Estado. A matéria mais recente, até a conclusão desse episódio, é de fevereiro de 2024 na coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Diz a matéria, abre aspas, a quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, por maioria, aumentar de R$300 mil para R$706 mil o valor da indenização que o Estado paulista deverá pagar por danos morais ao viúvo do artesão e babalorixá Eduardo Oliveira Santos, que foi assassinado na chacina de Osasco em 2015. Em decisão anterior, de junho de 2023, o juiz Randolfo Ferraz de Campos, da 14ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, reconheceu a união estável da vítima com Jean Fábio Lopes dos Santos e determinou o pagamento de uma indenização no valor de R$300 mil. Também foi decidido que o viúvo receberia uma pensão mensal no valor de R$3 mil por danos materiais. Em novo julgamento, os desembargadores atenderam, por maioria, uma apelação apresentada por Jean Fábio e aumentaram o valor da indenização para 500 salários mínimos, o equivalente a R$706 mil. Cabe recurso. Fecha aspas. O sensacionalismo deixa a notícia confusa. Ainda que a manchete dê a entender o contrário, não há qualquer informação sobre essa quantia ter sido paga ou não ao viúvo do Eduardo. Na própria matéria, os juízes apenas decidiam a quantia que um dia seria paga, mas não determinavam o seu pagamento. Da mesma maneira, as famílias organizadas na Associação 13 de Agosto tampouco receberam qualquer valor, ainda que a Justiça tenha reconhecido 3 pedidos em 2022, conforme relatou a Ponte Jornalismo na época. Muita promessa, muito holofote, nenhum depósito. Além disso, a exposição de uma indenização na imprensa não é algo seguro para o familiar de uma vítima. As informações desencontradas ou nas entrelinhas de que os valores ainda não foram pagos passam ao largo dos olhos do leitor ou telespectador se comparados aos valores estipulados previamente, geralmente estampados nos títulos. Não precisa ser nenhum gênio para entender que isso pode atrair, por certo, todo tipo de aproveitador para o lado dos familiares que, diga-se de passagem, já tem problemas demais para lidar. Resumindo, a informação correta que deveria ir a público, ao invés dos altos valores em letras garrafais, é a seguinte: ninguém foi indenizado e não há quaisquer previsão de que sejam, ainda que valores podem ter sido discutidos e estipulados previamente em juízo. Indenização. Nossa, mas que seja o valor que venha, não sei qual. Para elas aqui, essas mães aqui de Osasco, né? Eu as vi falando várias vezes. Não tem valor que cubra, né? Que cesse a dor, o sofrimento, ou que venha trazer algum alívio. Se vai trazer algum tipo de conforto, não sei. Tem mulheres das mães de Osasco Barueri que elas têm mais de 70 anos de idade, já são 10 anos, vai vir quando? Se vir, e eu não estou nem falando em termos de valor, vai vir em quando isso? E se vier, vamos dizer, vem o ano que vem, sai uma indenização, a perda já foi. Perdeu, né, um ente querido.
né? Todas elas choram muito, sofrem muito por isso. Então, assim, vai dar para usar alguma questão financeira de um neto? Pode ser, as que tem neto. Eu não diria que não, mas quero dizer assim, não é isso. Não tem valor financeiro que cubra. Isso que elas passam. Isso que elas sentem diariamente, cotidianamente. Eu acho que elas percebem muito claramente que não tem reparação possível, né? Isso ficou evidente lá no dia do julgamento da sentença. O que elas diziam era isso: não vão, meus filhos, né? Meu filho não vai voltar. E isso não tem preço, né, para elas. O que eu acho, por onde passa, né, o pedido da reparação, dos efeitos que a morte, que o assassinato dessas pessoas teve nas famílias, né? Porque muitos deles contribuíam financeiramente com a casa, né? Tem o adoecimento delas também, então isso impede de trabalhar, né? A quantidade de remédio que precisa comprar, né? Neto que não tem mais o pai, então que precisa, que a mãe, né? A avó, no caso, acaba sendo a responsável. Então eu acho que elas percebem essa reparação como uma reparação justa para elas, embora digam o tempo inteiro, justa nisso, né? Justa não é a melhor palavra, né? Mas necessária por conta dos efeitos. Não volta. Isso é uma coisa que a Zilda fala muitas vezes, assim, que é que o que ela tinha para perder, ela já perdeu. E isso não tem nada que vá fazer o filho dela voltar. Não tem nada que vai fazer o Fernando voltar, o Jailton voltar, né? E tantos outros que morreram na chacina. São vidas interrompidas mesmo, e não só das pessoas que morreram na chacina ou em decorrência da chacina, né? Como as pessoas que tiveram ferimentos e acabaram morrendo depois, mas das vidas dessas famílias, das crianças que ficaram sem pai, dos pais que ficaram sem filhos, filhas. Então, é algo que tentar colocar uma soma de dinheiro para equiparar isso parece quase cínico, assim, né? E é lógico que elas vão lutar por reparação, e muitos movimentos lutam por reparação, porque de fato as perdas materiais são muito duras, além de todas as outras, né? Então muitas dessas famílias perderam alguém que dava um sustento, que ajudava pelo menos a pagar as contas, perderam o lugar onde moravam porque não conseguiam mais pagar aluguel, desestruturou vidas inteiras, né? Então também não é pra dizer, não, então não precisa, né? Então deixa pra lá. Não, é lógico que muitas pessoas vão tentar buscar essas reparações, buscando um mínimo, né? Um mínimo que o Estado dê, reconhecendo a sua responsabilidade, né? Por essa violência. E novamente caímos numa sinuca de bico. Para haver indenização ou reparação, mesmo com todos os seus limites, o Estado precisa reconhecer a sua culpabilidade. Mas ao longo de todo o processo, o movimento das instituições de Estado foi justamente em contrário. E mesmo com o devido processo legal sendo respeitado e o tal Estado democrático de direito funcionando furiosamente, o que sobrou para essas mães foi a violência sem cura, dezenas de lutos eternos e uma luta que se transforma em solidariedade, apoio mútuo e combustível para seguir adiante. E eu acho isso, eu tendo a concordar com elas, assim, não tem reparação possível. Eu acho que o julgamento seria importante para que se fizesse público essa violência estruturante do Estado, né? Quer dizer, uma sociedade que mata, que tem uma licença para matar a partir das suas polícias, isso precisa ser visibilizado, né? Isso precisa ser o Estado precisa reconhecer pelo menos que isso aconteceu, né? Embora não vá voltar. E eu acho que as reparações de cunho civil, elas não vão ser feitas, infelizmente, porque isso significa que o Estado precisa reconhecer que cometeu um crime, né? E não vai reconhecer. Já não reconheceu e lutou contra e comemorou que os policiais estavam lá. Não eram... É isso, assim, é de uma loucura tão grande, né, que o julgamento é todo em torno de uma tecnicidade, né? Tava de farda, não tava, era arma da polícia, não era. Então, isso vai mostrando o enredamento desse sistema de justiça, né? É isso, o devido processo legal, todos os trâmites envolvidos e a soma final que realmente um é
É todo um procedimento, é todo um tempo de espera, de incerteza, que essas pessoas estão se sentindo largadas, né? Assim, tiraram algo que era central na vida delas, tiraram um vínculo, tiraram uma pessoa querida e deixaram lá, largaram lá. Se vira agora, sua vida é isso, né? Então, não é à toa que muitas mães falam que vivem uma morte em vida. Porque elas estão presas com essa morte dos filhos pro resto da vida delas. E não tem reparação possível para isso. Não existe devido processo legal que vá resolver esse tipo de coisa. O que existe é a luta por memória, o que existe é a busca por uma responsabilização do Estado e a busca por uma transformação para que isso não continue acontecendo, para que não tenham mais e mais mães chorando pela morte de seus filhos. O caso tanto revela essa dimensão, digamos, institucional do que tem se chamado de crise da democracia, quer dizer, não é crise nenhuma, é um funcionamento da própria democracia, e ao mesmo tempo revela uma coisa que é da nossa sociabilidade, do que virou a vida na cidade, algo, enfim, que no limite, acho que a gente não devia perder a singeleza dessa cena, que é o Fernando sai com dinheiro para cortar o cabelo, para no bar, em qualquer outra situação ele pararia no bar, falaria com o amigo dele, iria até o cabeleireiro, cortaria o cabelo, voltaria, talvez passasse de novo no bar para falar, opa, tô subindo para minha casa, voltaria para casa com o cabelo cortado, a mãe dele ia dizer se estava bonito, se estava feio, se não estava, tal, ele ia dormir, no dia seguinte ele ia acordar e continuar trabalhando como pintor. No meio dessa história, simplesmente, inadvertidamente, entrou um monte de cara armado no boteco e deu um tiro na cara dele. Então, acho que a crueza dessa cena é a marca que deve ser fixada, e não todas as mediações que se partem disso. O próximo episódio encerra o podcast O Luto e a Luta, os 10 anos da chacina de Osasco e Barueri. Vamos saber como foi o ato em memória desses 10 anos, realizado em 16 de agosto de 2025, e refletir sobre o Brasil. O que mudou na última década? E o que chacinas como a de Osasco e Barueri dizem sobre a nossa realidade de forma geral? Eu não sabia que tinha sido assim, uma coisa tão grandiosa, uma chacina tão grande e que existiam os familiares ali reunidos para lutar por justiça, né? E quando eu descobri os familiares, que eu me juntei a eles, eu senti que eu não estava sozinha, que era uma apoiando a outra. E isso foi assim, uma calmaria para o meu coração. Porque assim, pelo menos eu não iria estar lutando por justiça sozinha. Existia mais pessoas comigo. E assim, eles viraram minha família. Sabe, hoje a gente tem muita consideração por eles, um pelo outro. Nós somos uma família. A dor de uma dói em todas. E é assim que a gente está. Eu me chamo Alessandra Damas, irmã do Thiago Marques Damas, morto na chacina de Osasco e Barueri no dia 13 de agosto de 2015. Ele estava vindo para casa, vindo a trabalho, né? E onde tudo aconteceu. E foi a chacina, né? E foi os policiais, a gente sabe quem foi, só que até agora nada, não temos resposta de nada, né? Mas o que eu tenho a falar, o que a gente tem a saber, no momento é só isso. Eu me chamo Rosa, sou mãe do Wilker, que foi morto na chacina em Barueri, juntamente com os outros meninos, né? E estou aqui hoje por lutar por justiça, né? Porque nós somos da periferia, né? Nós somos só mais um número, né? E isso tem que acabar, né? Porque nós não aguentamos mais a injustiça e a impunidade, né? E nós queremos igualdade, do mesmo jeito que nossos filhos teriam que ter igualdade como o filho do doutor. Só que por ser pobre, morar na periferia, acha que são bandidos. Meu filho estava vindo, no dia da chacina, ele estava vindo do serviço com a marmita, uma mochila e um garfo dentro da marmita. E ele foi morto com 40 tiros pelas costas, né? Isso é revoltante. Que justiça nós tivemos? Nenhuma. Que reparo nós tivemos? Nenhum.
E isso tem que acabar. Estou aqui para lutar por justiça, para deixar de ser mais um, né? Porque meu filho e o seu filho, o filho de todas as mães que estão aqui lutando por justiça, não pode ser simplesmente mais um, né? É só isso que eu tenho para falar. Esse é o podcast O Luto e a Luta sobre os 10 anos da chacina de Osasco Barueri, uma produção da Ponte Jornalismo, da Central 3, da Associação 13 de Agosto e do Lazintec Unifesp. A apresentação é de Gil Luiz Mendes e Rafael Sanz. O roteiro é de Rafael Sanz. Esse episódio usou áudios do documentário Memória Obstinada, Caminhos de Luta das Mães, por Memória e Verdade em Osasco e Barueri, lançado em 2023, dirigido por Caio Castor, da agência Pavio, em parceria com o Lazintec. Também utilizamos informações da Ponte Jornalismo e da Folha de São Paulo, além, é claro, do material de pesquisa do Lazintec Unifesp. Agradecemos ao Caio Castor por ter cedido os trechos do documentário e agradecemos também a todas as mães entrevistadas e aos pesquisadores também entrevistados. O podcast foi gravado no estúdio Gerd Wenzel, na Central 3, e alguns offs no estúdio Sonic Vision, em Florianópolis. A identidade visual é de Lucas Richardson. Domênica Mendes fez a revisão deste roteiro e do episódio. A edição é de Gil Luiz Mendes. Até o próximo episódio.